Nesse vídeo eu vou te falar de uma estoque que subiu muito em 2023 e que eu venderia ela agora em 2024 para não ficar com ela na carteira, inclusive trocaria por uma outra que eu vou falar no final do vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Então a estoque que eu venderia se eu tivesse na minha carteira é a Nubank, a estoque NU, que é listada lá no mercado americano. A Nubank dispensa apresentações para quem é brasileiro, obviamente, é uma empresa que saiu do zero ali, do zero cliente em 2014 para chegar a mais de 90 milhões de clientes nos seus serviços bancários, cresceu muito ali através da entrega e da disponibilização de cartões de crédito para pessoas físicas que não tinham acesso ao banco, eram desbancarizadas ou então não tinham acesso a crédito, então cresceu bastante com um serviço de alta qualidade e foi aumentando o número de serviços que ele oferecia para os clientes, oferecendo seguro, oferecendo ali investimentos e tem conseguido crescer bastante nos últimos anos. Como a Nubank tem conseguido crescer cliente, ela conseguiu também crescer as receitas que multiplicaram por 4 nos últimos anos, chegando a 2,1 bilhões de dólares agora no terceiro trimestre de 23, tendo um lucro bruto de 914 milhões e finalmente virou aqui para rentabilidade no ano, deve fechar o ano com lucro líquido aí positivo, então uma rentabilidade também positiva, ou seja, um ROI positivo, um dos maiores ROIs aí entre os bancos, por incrível que pareça, então tá finalizando aí o ano de uma forma muito positiva a Nubank, mas mesmo assim eu venderia e eu vou falar para vocês os motivos agora. E o primeiro motivo é que a Nubank ela tá muito bem precificada, eu não diria cara, excessivamente cara, mas ela tá no preço já, toda a expectativa de crescimento que ela tem, então ela é negociada hoje a um preço sobre o valor patrimonial dela de cerca de 6 vezes. Para se ter ideia, nos bancos privados aqui no Brasil, nos bons bancos, eles chegam ali a uma média de 1,5 vezes ou até mesmo 2 vezes ali nos melhores momentos. Então, realmente a Nubank já está muito bem precificada. Lembrando que a Nubank deve fechar um ano com um lucro líquido de cerca de 1,2 bilhões de dólares, um pouco mais do que isso. O quarto trimestre deve ser melhor, mas se a gente colocar aqui no cálculo um lucro líquido de 1,2 bilhões, né, anualizando o terceiro trimestre, vocês vão chegar num PL ali de cerca de 37, quase 40 vezes. Então, é uma empresa ainda negociada com múltiplos de empresas de crescimento, realmente o lucro dela vai crescer, deve dobrar nos próximos anos, aí entre 1 ou 2 anos deve dobrar o lucro da Nubank, o lucro anual, mas mesmo que isso aconteça, teoricamente isso já está no preço, a empresa já está sendo negociada com um market cap de 40 bilhões de dólares, já precificando esse crescimento, então teoricamente não tem por que a Nubank subir muito mais do que isso, por exemplo, valer 80, 90 bilhões de dólares, tem que dobrar, por exemplo, porque ela ficaria realmente muito esticada. Então, na minha visão, o preço é um dos primeiros problemas, ou um dos principais problemas aqui na Nubank, justamente porque esse crescimento que deve vir sim, já está precificado, então você não tem nenhum benefício ali de estar hoje posicionado nas ações da Nubank. Em compensação, o Inter, que é a empresa que eu trocaria se eu tivesse Nubank, eu venderia Nubank e compraria Inter, vocês conseguem ver aqui que o price to book deles é ainda baixo, é de cerca de 1,5 vezes, muito mais pé no chão ali do que a Nubank, apesar de que o Inter também deve ter um crescimento de lucro no mesmo patamar, se não até mais forte do que a Nubank nos próximos anos, o que para mim não faz tanto sentido, porque que o mercado paga tão mais assim na Nubank, sendo que o Inter deve crescer na mesma proporção ou até mais, e eu não estou falando de crescimento de clientes, o Inter não vai chegar a 90 milhões de clientes no ano que vem e chegar no mesmo patamar da Nubank, eu estou falando do crescimento de lucro, o quanto de lucro que o Inter dá hoje, ele vai dar muito mais daqui a 1 ano, 2 anos, do mesmo jeito a Nubank vai crescer, só que a Nubank é muito mais precificada do que o Inter. O segundo ponto é a inadimplência, então a Nubank, ela cresceu oferecendo ali crédito para pessoas desbancarizadas, para pessoas que não tinham acesso ao crédito e pessoas que tinham ali um score de crédito pior, ou seja, pagadores piores ali no mercado, ela tem pego esses clientes que os grandes bancos não querem. Então a gente consegue ver que os vencidos acima de 90 dias na Nubank já começaram aqui a incomodar um pouco, beirando ali os 6%, em contrapartida, novamente o Inter se mostrando melhor, com o NPL acima de 90 dias que não chegou nem a 5% ainda. Então o mercado ele coloca todas as fintechs ali no mesmo balaio, como se todas tivessem um crédito horrível. 4,7% ainda é sim acima dos grandes e dos bons bancos brasileiros privados aqui no Brasil e até as estatais, como o Banco do Brasil tem sim uma inadimplência menor, mas o Inter sempre foi melhor do que a Nubank aqui, pelo menos nos últimos trimestres aqui, até anos, talvez a gente possa dizer. Então, na minha visão, tem que sim ter um prêmio em relação à Nubank vindo do Inter, ou seja, o mercado deveria pagar mais pelo Inter e pela carteira do Inter do que paga hoje pela Nubank. Por último, é a possibilidade de crescimento de lucros. A Nubank vai sim crescer lucros, justamente porque ela vai conseguir aumentar a receita para o cliente, entrou muito cliente na base que ainda não dá receita, ela tem muito a expandir ainda em outros produtos, mas quando a gente olha do ponto de vista de eficiência, a Nubank hoje já é bastante eficiente, com uma eficiência aqui de índice de eficiência de cerca de 35%, então ela já é
uma empresa muito eficiente, não tem muito mais gordura para queimar do ponto de vista de despesas. Já o Inter, muito pelo contrário, ele hoje tem um índice de eficiência de 52%, os grandes e bons bancos aqui no Brasil estão beirando 30, 35, 40 no máximo, então tem ainda gordura para o Inter queimar, e ele chegar aqui próximo da Nubank, por exemplo, a 30%, a 35%, ele já vai ficar muito mais lucrativo. Então o Inter ele tem muito mais a ganhar ainda em receita do que a Nubank, e também tem muito mais a cortar em despesa. Então, na minha visão, o Inter ele tem muito mais a crescer no curto e no médio prazo do que a Nubank, e isso ainda não está precificado, tanto, pelo menos não tanto, quanto o da Nubank. E é por isso que eu trocaria hoje Nubank por Inter. Lembrando que a gente gosta assim de Inter hoje, foi uma das melhores performances na nossa carteira no ano passado, mais de 200% de retorno, mas isso não quer dizer que a gente não vá vender ao longo do ano ou ao longo dos próximos meses. Então, para você ter acesso a realmente as nossas recomendações em tempo real, somente se tornando um assinante GA Pro, escaneando esse QR Code que está aqui do lado ou no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.